Ó, saiu Datafolha. Opa, peraí, para Lula tudo. tem 18 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno. Anúncios de benesse na economia e ameaças golpistas ainda não impactaram disputa, né? O auxílio também não começou a ser distribuído, mas pelo menos. Peraí, deixa eu resolver isso aqui. Pelo menos o anúncio dele não foi, não teve impacto. A mais recente pesquisa da Datafolha indica manutenção do cenário aferido na rodada anterior, em junho, com Lula apresentando uma vantagem de 18 pontos sobre Bolsonaro. Ele tem 47% das intenções de voto, o mesmo patamar anterior, enquanto o atual ocupante do Palácio Planalto oscilou positivamente um ponto para 29. Vamos ver se dá primeiro turno, Gisele. Acho que é importante ver os demais aí. Ciro Gomes tem 8. 8%. Então, peraí, ó, 29 mais 8, 37, tá? Exatamente. O grande pelotão de candidatos abaixo de 2%, encabeçado pela senadora Simone Tebet. Deixa eu ver aqui Então se dá tem a primeiro turno. tabelinha. Não, é primeiro turno, porque eles não vão chegar aos 47. O Bolsonaro teve uma subida acima da margem de erro no eleitorado feminino, 52% da amostra, onde ganhou 6. Ó, então 54 a 23 entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Já o Lula avançou 4 pontos entre homens, dentro da margem que nesse segmento é de 3 pontos, e lidera por 48 a 32. Bolsonaro perdeu o mesmo contingente numericamente no segmento, que tem 48% da população. E entre evangélicos, o Bolsonaro tem 43, ele tinha 40, então subiu 3 pontos, enquanto o Lula marca 33, tinha 35, caiu 2 pontos. Lula tem que investir mais aí no eleitorado evangélico. Na pesquisa de intenção espontânea de voto, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados, também foi registrada estabilidade em relação a junho. Lula 48, Lula 47, Bolsonaro 29. Só que ele não está mostrando os números aqui para mim, né? Ah, sim, 47, Bolsonaro 29, Ciro Gomes 8, né? Aqui em branco, nulo são 6, 3 não sabe, Simone Tebet é 1, não, é 2, se eu não me engano, e tem aqui o Pablo Marçal 1. Eu acho que é isso. Eu acho que... Então, na verdade, assim, o Lula está, inclusive, com uma vitória relativamente folgada em primeiro turno. Está dando mais ou menos 47 a 42, a soma dos demais aí. Já peguei, já confirmei com a redação lá, Gisele. O Lula tem 47, todos os demais adversários têm 42. Isso é vitória em primeiro turno. Quando a gente olha o cenário, vamos primeiro pensar no cenário mais geral, né? Olhando no cenário mais geral, está tudo muito ainda estabilizado, né? E aí, consequentemente, não dá para a gente dizer que houve grandes mudanças, né? Por exemplo, quando a gente pega a estratificação por nível de renda, basicamente oscilações dentro da margem de erro, né? A gente não está vendo grandes variações, né? Exceto para aqueles que têm, e aí é um dado interessante, os que ganham mais de 10 salários mínimos, em que o Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais, o que é bastante coisa. Mas se a gente pega a população entre 5 e 10 salários mínimos, ficou exatamente onde estava, entre 2 e 5 salários mínimos, variação de 1 ponto percentual, até 2 salários, variação de 3 pontos percentuais, ou seja, tudo mais ou menos no mesmo lugar, né? Também tem um dado interessante aqui que me chamou a atenção, que é uma certa subida, né, do Lula entre os homens. Ele teve uma subida de 4 pontos percentuais. O que é curioso, né? Porque, na verdade, a grande diferença do Lula na questão de gênero vinha sendo a preferência entre as mulheres. E agora ele consegue ter uma preferência entre os homens que até levemente, claro, dentro da margem de erro, não dá para afirmar isso categoricamente, mas que é numericamente superior à intenção de voto nele entre os homens do que em relação às mulheres. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro caiu, e aí caiu para além da margem de erro, caiu 4 pontos percentuais. Mas veja, isso quando a gente pega grupos isolados, né? Se a gente pega a pesquisa como um todo, basicamente o que teve foi uma variação de 1 ponto percentual, né? Então, eu diria, o cenário continua estável, aquela ideia de que a gente não teria mais muita variação, porque está muito consolidado, a campanha começou muito mais cedo, os dois principais candidatos, aliás, os dois não, eu diria, os 3 principais candidatos, né, colocando o Ciro também na conta, já são muito conhecidos do eleitorado,
Então tem muito pouco espaço para mudanças. Mesmo aí com o mega pacote da emenda kamikaze aí que o Bolsonaro tem, pelo menos até agora não produziu resultado. E uma outra pesquisa que saiu há uns dias, se não me engano, a pesquisa da Quest, ela mostra o seguinte, que quando se pergunta para as pessoas se elas mudariam seu voto em função desse benefício, mais de 70% dizem que não. Então, é realmente um cenário muito pouco propenso a mudança, salvo algum evento extraordinário. Acho que nem a PEC kamikaze, aí, com a derrama de dinheiro que está ocorrendo, vai conseguir mudar muito esse cenário.